Glória a Deus. A Deus seja toda a honra, a Deus seja toda a glória e a Deus seja todo louvor para sempre e sempre. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, adolescentes. Que alegria poder mais uma vez retornar a essa casa essa de oração, aonde o nome do nosso Deus tem sido glorificado e exaltado. Minha palavra nesse altar tem sido de gratidão a Deus pelo privilégio que Ele tem me permitido de pregar a sua palavra mais uma vez e de estar aqui com vocês. Minha gratidão ao anjo dessa igreja, nosso pastor presidente, pastor José Mário. Obrigado, pastor, por mais um ano me permitir estar aqui. Deus abençoe. Já são mais de 10 anos ministrando na Confradec, e não aprendeu o nome ainda, né? Glória a Deus. E eu fico muito alegre porque eu chego aqui essa noite e eu consigo ver a transição geracional. Eu vejo adolescentes que estavam cantando aí com vocês, hoje liderando, sendo regente do departamento. A vida inteira Esdras foi Golias. Aí Deus honrou ele, agora ele é regente. Olha o que Deus faz na vida da gente. Era só um baterista. Não só ele, mas algumas regentes aqui também. Pelo nome assim, eu não consigo lembrar de todos, mas eu tenho uma memória fotográfica muito boa e consigo lembrar de vocês. Deus abençoe. Isso mostra a saúde dessa igreja. Isso mostra o trabalho que vocês estão fazendo com excelência. E eu quero glorificar a Deus por isso. E glorificar a Deus na pessoa do nosso amigo Arivelton. Obrigado, Arivelton, pelo carinho, pela oportunidade. Talvez uma das maiores marcas do seu ministério seja a constância em sempre desenvolver para Deus aquilo que foi confiado, não de qualquer jeito, mas de qualquer maneira, mas sempre buscando fazer o melhor. Vocês estão aí com o Arivelton mais próximo, sabe que ele não mede esforço para estar numa filial, para estar numa consagração, para estar numa vigília, para estar presente. Ele tem se doado. Quando eu vim aqui a primeira vez, Arivelton ainda era solteiro, eu vi Deus fazendo a obra. Falei para o pastor José Mário, eu estava aqui, quando o pastor anunciou o namoro dele. Foi muito forte, irmão. Deus é bom, tu és um homem de oração. Vou deixar o presidente falar. Milagres acontecem, né? Cadê os adolescentes solteiros dessa igreja? Que é isso, irmão? Olha para cá, tá vendo? Deus faz, irmão. Tem que ser fiel, viu? Deus abençoe Salomão. Me fez me dar 20 voltas em volta de uma piscina orando para esse namoro sair, rapaz. Foi difícil, mas Deus deu vitória. Foi luta, né, chefe? Jesus, estava todo mundo orando, irmão. Mas Jesus foi fiel. Deus te abençoe, meu amigo. São muitos anos de amizade. Obrigado pelo carinho, por acreditar. Foi você que me deu a primeira oportunidade aqui. E eu carrego esse sentimento de gratidão em meu coração. Salomão, já falei. Tiago, Felipe, quase. É teu irmão? Nem conheço teu. Foi azar, meu mesmo. Eric, meu amigo, Deus abençoe sua casa, sua família, sua esposa. Deus continue abençoando. Nós estamos aqui também com o pastor Márcio, que é o presidente da juventude do estado do Rio de Janeiro, não é isso? Dia 26, 27 e 28. (24, 25 e 26 de julho vai estar acontecendo o congresso deles em Guapimirim. Glória a Deus, nós estaremos lá, permitindo Deus. Deus abençoe, que bom tê-lo aqui. Manda um abraço para o pastor Timóteo Ramos, ali da Assembleia de Deus de Petrópolis, em nome de Jesus. Agradecendo ao anjo da igreja, pastor Enoque, minha gratidão se estende aos demais pastores aqui, que sempre de forma muito calorosa têm me recebido. Eu faço me acompanhado da minha esposa, ela precisou descer, porque eu tenho uma adolescente de 3 anos,
que ela é linda como a mãe e avivada como o pai. E aí ela não deixa ninguém cultuar. Aí a minha esposa, de forma estratégica, desce, e eu tenho um profeta de 11 meses, que está lá no berçário, e eu sou muito grato a Deus. Quando eu preguei nessa igreja, também era solteiro a primeira vez, e tenho visto Deus cumprindo tudo o que Ele falou. Deus seja glorificado. Você que trouxe a Bíblia Sagrada, apodere-se dela, por favor, e abra comigo no Salmo de número 11. Salmo de número 11, verso de número 4. Enquanto você procura, apenas para nós remirmos o tempo, ao final, ali fora, à esquerda, você vai encontrar esse livro aqui. Esse livro foi escrito em aproximadamente 8 anos. Quantos anos eu disse? 8 anos. Ele não foi escrito de forma ininterrupta, mas é como um diário, em que em diversos momentos na minha vida, o Espírito Santo de Deus me conduziu até ali. E eu compartilho aqui experiências dolorosas, mas que Deus me deu vitória. No início do meu casamento, a minha esposa hoje, ela é psicóloga, mas ela teve uma depressão profunda. E no meio desse processo, o Espírito de Deus me direcionava a estar escrevendo. Esse não é um livro teórico sobre depressão. Esse é um livro prático sobre depressão. Eu sei o que é ver a morte rondando a sua casa. Eu sei o que é descer de um altar como esse, ver vidas sendo edificadas e chegar em casa, ver a sua esposa deitada numa cama prostrada. Eu vivi isso dentro da minha casa e eu aprendi que todo processo de fato tem um propósito. Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, um judeu que passou pelos campos de concentração, ele diz: uma das formas de encontrar o sentido da vida é através do sofrimento. Quando encontramos um sentido no sofrimento, ele deixa de ser apenas sofrimento e passa a ser uma missão. Sobreviver é encontrar significado na dor. Essa doença que tem tomado o século 21, ela tem sido muito mal compreendida, principalmente no nosso meio evangélico pentecostal. Eu tenho ouvido muitas retóricas do tipo: depressão é falta de espiritualidade, é frescura, é falta de problemas. Se tivesse uma louça para lavar, um boleto para pagar, não estava com isso. E por causa desse tipo de fala, ela tem levado muitas pessoas a tirar a sua própria vida. O suicídio tem sido a terceira maior causa de morte entre adolescentes e jovens no Brasil. E se você pensa que esse número é assustador, porque segundo a OMS, a cada 40 segundos uma pessoa tira a sua própria vida, quando a gente fala a nível mundial, isso piora ainda mais, porque a nível mundial, se no Brasil é a terceira causa de morte, no mundo é a segunda causa de morte. E muito se dá porque as pessoas que convivem com quem está passando por essa doença, às vezes não estão preparados para lidar com essa situação. Carlos Spurgeon diz que apesar dessa doença nascer no imaginário, ela não é imaginária. E uma das marcas da depressão é a culpa. E nós vemos personagens bíblicos que passaram por esse processo e não se sentiram culpados por estarem doentes, mas se relacionaram com Deus através do seu processo. E esse livro tem sido um bálsamo para muitas pessoas. Então, se você conhece alguém que está passando por essa enfermidade, ou se você está passando, eu vou estar no final ali fora, o material já está montado lá, mas eu faço questão de estar ali, assinando para você, orando, deixando uma palavra. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Existem pessoas que nunca irão procurar uma ajuda médica. Um dos maiores obstáculos para a cura é o preconceito que há do próprio depressivo. Não quer tomar remédio, não quer buscar ajuda. E eu tenho ouvido isso por diversas vezes, essa resistência de buscar uma ajuda psicológica. Recentemente estava em Itaboraí ministrando e um obreiro comprou 10 livros meus e levou para abençoar as pessoas. E quando voltei na sua igreja, ele me disse: um dos livros eu dei para o filho do meu sócio, um rapaz que estava depressivo dentro de casa, com uma vida financeira abençoada, estabilizada, mas a família já não sabia mais o que fazer. Ele tinha uma resistência em procurar ajuda. E depois de ler o seu livro, ele me contando, ele procurou os pais e disse: eu preciso de ajuda. E a família já tem visto o tratamento e tem visto o quanto o Senhor Deus
tem agido na vida dele. Para nós terminarmos aqui, deixa eu só abrir um parênteses. Eu coloquei aqui quase que uma apostila só para solteiros e para aqueles que estão buscando em Deus, falando sobre vida sentimental. Por quê? Porque a depressão, ela não é o problema em si. A depressão é o efeito colateral de alguma coisa que está fora do lugar. Então talvez você tenha um problema com seu pai, com a sua mãe, uma rejeição, e não tem como falar de depressão sem falar de luto, ansiedade, traumas, marcas. E uma das coisas que eu fiz questão de colocar nesse livro foi falar acerca de vida sentimental. São mais de 20 páginas, é o capítulo mais longo do livro, que eu falo só sobre esse assunto. Por quê? Porque a doença chegou logo no começo do meu casamento. E aí quando você não tem no que se apoiar, no que se segurar, como é que você se mantém de pé nesse processo? E o que os adolescentes precisam ter em mente aqui essa noite é que depois de Jesus, a escolha mais importante que você vai fazer na sua vida é com quem você irá se casar. Porque essa pessoa deverá acompanhar você até o resto da sua vida. E por causa de decisões precipitadas, existem muitas pessoas chorando e machucadas. E a Bíblia nos dá direções para que possamos fazer essa escolha de forma assertiva. Então, se você deseja buscar uma orientação de Deus, como é que eu oro, quais os critérios que eu sigo, a Bíblia tem respostas para tudo. E eu tenho certeza que vai te edificar. Amém? Esse aqui é um presente. Orivelto, meu amigo, se você puder, glorifique ao Senhor em nome de Jesus. Salmo de número 11. Salmo de número 11, verso de número 4. Diz assim: o Senhor está no seu santo templo. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. E os seus olhos estão atentos. E as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de estar na tua casa essa noite, para glorificar, exaltar e engrandecer o teu nome. Senhor, a palavra é tua, essa igreja ela pertence a ti, e nós estamos aqui porque verdadeiramente te amamos, Senhor. Que mais uma vez o teu Espírito ele tenha liberdade em passear por esta casa essa noite. Salva, cura, batiza, transforma, faz aquilo que apraz ao teu coração. Deus, amarra-nos no teu altar. Leva, Senhor, a nossa mente cativa a ti e resgata tudo aquilo que nós perdemos com o passar do tempo. Fica conosco, Senhor, até o término desse culto. E nós prometemos tributar a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Se você pode, tome o seu assento, glorificando e exaltando ao nome do nosso Deus. Olhe para cá, redobre sua atenção. Me empresta sua mente aqui por alguns segundos. Eu prometo ser breve, mas eu quero ser fiel a tudo aquilo que o Espírito de Deus ele já tem colocado em meu espírito para essa noite, para esse culto, para esse momento. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, quando olhamos para o livro dos Salmos, uma das coisas que mais me encanta ao lermos o livro dos Salmos é porque Salmos fala de uma vida real. Salmos fala de uma vida prática. Eu não sei se você já teve a impressão, mas às vezes nós olhamos para algumas pessoas, olhamos para a sua vida na rede social, olhamos para a sua vida no Instagram, olhamos para ela no altar, e talvez a impressão que nós temos é que aquela pessoa não tem problema. Ela não sabe o que é uma luta financeira, ela não sabe o que é um problema sentimental, ela não sabe o que é uma doença, uma enfermidade. Eu não sei se você já teve essa impressão, mas tem pessoas que nós vemos que parece que tem a vida perfeita, que não passa por nenhuma luta, por nenhuma guerra, por nenhum desafio. E às vezes estamos inclinados a pensar dessa forma, quando olhamos para a vida de alguns personagens bíblicos, porque vemos o cumprimento das promessas de Deus na vida dele. E quando lemos nas Sagradas Escrituras o cumprimento dessas promessas, a impressão que temos é que o processo foi rápido demais, foi veloz demais. E por mais que tenha sido doloroso, talvez eles nem tenham sentido tanto assim os processos que eles passaram. Mas quando nós lemos o livro dos Salmos, nós temos acesso às dores, às marcas, às traições
e as vitórias que aqueles personagens que muitas vezes admiramos passaram. E o que mais me encanta é que os salmos, o hinário de Israel, eles muitas vezes salmodiavam a Deus através das suas lutas, através das suas guerras e através dos seus processos. Em vez de reclamar, em vez de murmurar, em vez de fazer um textão e postar no grupo da família, ou tirar a foto dos status do WhatsApp, pelo contrário, ele trouxe para Deus uma música, ele fez da sua dor uma canção para Deus, e fez daquilo que era para ser um momento de dor e de angústia, mas uma oportunidade para que o nome de Deus fosse exaltado e glorificado. Dos 150 salmos, 73 deles estão sendo de categoria, estão sendo catalogados para Davi. Davi se torna o autor e o responsável dele. E Davi, quando escreve os salmos, ele escreve em várias fases da sua vida. Davi escreve salmos como pastor de ovelhas. Davi escreve salmos na corte de Saul. Davi escreve salmos fugindo de Saul. E Davi escreve salmos como rei de Israel. E o salmo de número 11, ele se encontra na galeria dos salmos de confiança a Deus. E quando nós olhamos para esse salmo, nós podemos talvez cogitar em que momento Davi poderia separar um tempo para escrever um salmo como esse para Deus. Em que momento Davi poderia separar um tempo para dizer que Deus está no trono, e o trono do Senhor está nos céus, falando do seu governo, falando da sua soberania, falando sobre o seu controle de todas as coisas. Se você olhar para a biografia de Davi, registrado nas Sagradas Escrituras, existem alguns momentos que nós estamos inclinados a acreditar que seria um momento propício para salmodiar a Deus, porque talvez fosse o que eu e o que você faria. Por exemplo, quando você ler o livro do profeta Samuel, no capítulo de número 16, você vê Deus pressionando Samuel, dizendo: até quando tu terás pena de Saul, quando eu em meu coração já o rejeitei? Enche o teu vaso de azeite e vai até a casa de Jessé o belemita, porque eu já me provi de um rei. Você conhece a história? Quando Samuel chega à casa de Jessé, Davi não era o último da fila, porque nem na fila ele estava. Quando ele chega ali, Jessé passa os filhos e pergunta: eu acho que eu não posso te ajudar mais, porque aqui estavam os meninos. Samuel, entendendo que Deus não erra unção, Deus não erra endereço, Deus não se engana nos seus propósitos, ele vai fazer a pergunta que Jessé nunca gostaria de ter ouvido. Ele diz: porventura acabaram-se os jovens, acabaram-se os mancebos? E aí Jessé olha para ele e diz: não, ainda falta um menor, está no campo pastoreando. Nesse momento, quando ele foi esquecido até pela sua casa, pela sua família, Davi poderia ter escrito o salmo de número 11, demonstrando a sua confiança em Deus, dizendo: quando na terra eu não fui credibilizado, quando a minha casa me desprezou, quando a minha família não acreditou em mim, Deus estava mostrando que está no controle de todas as coisas, e o trono dele está nos céus, e é por isso que os seus propósitos, eles não podem ser comprometidos. Mas não, o salmo de número 11 não foi escrito por Davi quando ele é ungido como futuro rei de Israel. Talvez alguém poderia pensar então, Eric, que o salmo de número 11, ele foi escrito no momento em que Davi vai se candidatar para guerrear contra o gigante Golias, e mostrando o seu histórico de batalha, ele diz: já venci o urso, já venci o leão. Quando todos pensavam que eu iria fracassar, quando todos pensavam que eu não iria sobreviver, eu olhei para os céus e vi que Deus estava no trono. Porque quando todos apostariam no leão e apostariam no urso, Deus fez o menor triunfar sobre o mais forte, fez o menor triunfar sobre o mais sagaz. Mas Davi também não escreve o salmo de número 11 quando ele vence o urso, quando ele vence o leão. Então talvez ele poderia ter escrito quando ele vence o gigante Golias, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, quando ele se posiciona dizendo: não tem homem para guerrear contra esse gigante. Você percebe
que diante dessa batalha, diante dessa guerra, aonde muitas coisas estavam em jogo, Davi não vai lutar com o gigante, porque ele era uma opção. Davi só vai até aquela batalha representando a nação de Israel, porque ele era a única opção. O rei Saul nunca colocaria a sua casa, seus filhos, seu trono nas mãos de um menino, mas como não tinha ninguém que estivesse disposto a lutar essa guerra, o menino não teve por preciosa a sua vida, mas querendo defender o nome de Deus, ele diz: tu vens a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Alguém poderia ter dito que quando o gigante cai e Davi arranca a cabeça dele, ali é um momento propício para ele salmodiar a Deus e falar: o Senhor está no trono, e o trono do Senhor está nos céus, porque um menino triunfou contra um homem experiente, forjado na guerra. Mas Davi também não escreve o Salmo 11 quando ele vence o gigante Golias, não escreve o Salmo 11 quando ele traz 200 prepúcios de filisteus, quando Saul cria uma situação para matar Davi. Por quê? Porque Davi já tinha por direito casar com a filha do rei, por ter matado Golias. Mas Saul vai criar uma situação para que Davi seja morto. E diante de uma estratégia diabólica e maligna, de um plano perverso, para que o menino fosse sabotado, era para ele matar 100 filisteus, mas mostrando o poder de Deus na sua vida, ele mata 200, mostrando que Deus não perdeu o controle da sua história, ainda que os homens estejam trabalhando contra ele. Mas Davi também não escreve o Salmo de número 11 quando ele vence os filisteus. Muitos teólogos estão pensando em que momento Davi poderia ter escrito o Salmo de número 11. Talvez uma das maiores dificuldades de pregar em cima dos salmos é porque temos pouco acesso ao seu contexto histórico. Temos pouco acesso àquilo que de fato ele estava vivendo, em que momento ele estava vivendo. Mas alguns historiadores estão inclinados a acreditar que o Salmo de número 11 não foi escrito no momento de vitória, não foi escrito no momento de triunfo, não foi escrito no momento de bonança, mas foi escrito em um dos momentos mais desafiadores até esse momento, que Davi já havia enfrentado. Quando ele vai enfrentar uma das maiores guerras da sua vida, não daqueles que não gostavam dele, não daqueles que não aceitavam a ele, mas daquele que era para cuidar dele, daquele que era para proteger a ele, daquele que era para promover a ele. Diz a Bíblia Sagrada que a partir do capítulo de número 18 do primeiro livro do Samuel e o capítulo de número 19, Saul deixa de ver a Davi como um aliado do seu exército, deixa de ver a Davi como alguém que vai se aliar a ele para cumprir os propósitos de Deus, e passa a olhar para Davi como um concorrente, passa a olhar para Davi como um futuro substituto do seu trono. E quando ele percebe que ele tem o apego das pessoas, a unção de Deus, o afeto dos homens, ele coloca as cartas na mesa e ele diz para o seu filho: será que você não percebeu que enquanto esse menino estiver vivo, o teu trono está em xeque? Será que você não percebeu que enquanto esse menino estiver vivo, pode ser que você não reine? Dali para frente, Saul começa a colocar às claras as suas intenções e procura uma oportunidade para matar Davi. Já imaginou ser perseguido pelo homem mais poderoso de Israel? Já imaginou ser perseguido pelo homem que deveria cuidar de você, abraçar você, acolher você? Nesse momento de desafio, nesse momento de guerra, Davi começa a salmodiar, e ele escreve o Salmo de número 11, demonstrando aonde estava o seu coração, demonstrando aonde estava a sua confiança, demonstrando aonde estavam os seus olhos. E o que Davi está dizendo é: ainda que aqui na terra esteja tudo bagunçado, ainda que aqui na terra as coisas estejam fora do lugar, ainda que aqui na terra eu não esteja vivendo a vida que sonhei, ainda que aqui na terra a colheita que eu estou tendo não é aquilo que eu plantei, ainda que aqui na terra eu não entenda o porquê de tanta luta e tanta guerra, eu olho para os céus e sei que Ele continua no
mesmo lugar. Ele está no trono. O trono do Senhor está nos céus. Eu não sei se você consegue ver Deus quando as coisas saem do lugar, mas eu chamo Caetés essa noite, não para dar um culto para Deus quando a porta se abre, não para dar um culto para Deus quando tudo dá certo, mas entrar numa conferência como essa e dizer: o Senhor está no trono, e o trono do Senhor está nos céus. Ele é o Rei da glória. Você consegue saber aonde Deus está quando você sai de casa para vir numa conferência como essa, e quando você volta, você vê seu pai e sua mãe discutindo. Você consegue saber que Deus está no trono quando termina uma conferência como essa e você volta para a sua realidade, e talvez esteja faltando o arroz e o feijão dentro da sua casa. Você consegue ver Deus no trono quando você chega dentro de casa e ver o seu pai alcoolizado querendo agredir a sua mãe. Você consegue ver Deus no trono quando você atravessa as ruas dessa comunidade saindo com a blusa roxa e o teu irmão está segurando um fuzil, segurando uma pistola na boca de fumo. Você consegue ver Deus no trono quando você não tem a vida que você sonhou. Você consegue ver Deus no trono quando você sai do médico e o laudo que tem na tua mão é câncer, é enfermidade, e nenhum médico pode te ajudar. Você consegue ver Deus no trono quando você está anos tentando uma gravidez e percebe que é estéril, teu sonho não se realizou. Você consegue ver Deus no trono quando você tem que tirar o dinheiro do aluguel para pagar as contas e todo mês falta alguma coisa. Você consegue ver Deus no trono quando o teu corpo está doendo por causa da enfermidade tomando os teus ossos. Você consegue ver Deus no trono quando você não passa naquele concurso, quando aquele namoro termina. Eu não vim aqui para dizer que Deus está no trono quando as coisas estão bem, mas eu vim aqui para gritar que ainda que tudo esteja fora do lugar, que a tua alma esteja sangrando, que o teu coração esteja cheio de conflitos, o Senhor está no trono. O trono do Senhor está no céu. Como é que se mantém de pé quando o teu mundo se desmonta na tua frente? Como é que se mantém de pé dizendo que Ele é o Rei da glória quando você está vivendo a vida que você não sonhou? Fala para mim. Como é que sai dessa conferência tendo que lidar com a tua vida real lá fora? Fala para mim. Isso aqui não é jargão de pregador. É a única forma de um adolescente sobreviver quando você estiver vivendo a vida que você não sonhou. Pergunte para mim como. Não pergunta com vontade como. Diga: sendo espiritual. Não vou repetir. Diga: sendo espiritual. Oh, meu Deus do céu. Isso aqui não é jargão de pregador. Isso aqui é o que nos mantém de pé no dia da adversidade. Porque pode ser que haja alguém aqui que ama a Deus, Arivelta. E eu tenho certeza que tem adolescentes aqui que querem se relacionar com Deus, mas a maioria de nós está sucumbindo pela prova, porque ainda que ame a Deus, o seu lugar de segurança está num lugar frágil demais. O Atimani diz que tem duas formas de servir a Deus: sendo um cristão espiritual e sendo um cristão da alma. Qual é a diferença? É que a tua alma ela é alimentada pelas notícias que você recebe, porque a tua alma é o baú dos teus sentimentos. As faculdades da alma, uma delas, as emoções. É ali que você guarda os seus sentimentos. E qual o problema? É que o crente da alma vive de informação, enquanto um crente espiritual ele vive de convicção. Informação é o que chega, convicção é o que te sustenta de dentro para fora. E eu tenho lidado com várias pessoas dizendo: Yuri, cheio de crise existencial, eu não sinto mais a Deus, eu não experimento mais a Deus, eu dobro o joelho para orar, passa tudo na minha cabeça, dorama, passa Naruto, passa tudo na minha cabeça, menos oração. Penso na escola, penso na prova, penso em tudo. Chego numa conferência como essa, já vi alguém agarrado no ventilador, já vi outro chorando, outro correndo, outro gritando, e eu não estou sentindo nada. E muitas pessoas, quando passam por esse deserto espiritual, acham que a sua vida espiritual está afundada, naufragaram, não consigo mais sentir a Deus, não consigo mais experimentar a Deus, porque colocaram Deus nas suas emoções. E a pergunta que eu tenho para os adolescentes é: e qual é o problema de não sentir Deus?
E qual é o problema de não arrepiar? E qual é o problema de não chorar? E qual é o problema de não sentir vontade? Se a Bíblia diz que até o desejo de adorar vem dele. Não parte de mim esse desejo de estar com ele. Paulo, falando acerca do conflito da carne e do espírito, ele diz: há uma lei dentro de mim, que entre os meus membros e a minha mente, aqui eu sei o que é certo, mas a minha carne pede o que é errado. Então quando eu tento fazer o bem, o mal eu já pratiquei. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Há uma natureza caída que fica guerreando para você, te levando para tudo que é lugar, menos para a oração, menos para o altar. E aí como é que você se mantém de pé? Porque você sente Deus e você acha que Deus está contigo. Se o pregador arrepiar aí, você acha que foi boa. Se o louvor mexer na tua alma, você acha que o negócio funcionou. Então quer dizer que se não tiver lágrima, quer dizer que se não tiver choro, quer dizer que se não tiver arrepio, Deus não está na casa, Deus não se manifesta. Tu condicionou o culto ao que você sente e limitou a Deus a tua mente. Porque eu não sei que Deus está aqui pelo que eu sinto, eu sei que Deus está aqui pelo que está escrito: aonde 2 ou 3 estiverem em meu nome, ali eu estarei. Arrepiando ou não, sentindo ou não, arrepiando ou não, eu sei que ele está. Porque não tem a ver com o que eu vejo, tem a ver com o que está escrito. E tem muita gente que resumiu Deus ao que sente, e é isso que tem comprometido o teu culto. Quer ver um exemplo? Se tu saiu de casa, veio para cá, deixou um filho no mundo, um marido no bar, e chegou aqui, sabendo que tua casa não está aqui, as informações que você sente, tristeza, isso vai movimentar a tua alma para você estar triste. O dinheiro não caiu quando deveria cair. A causa na justiça não saiu. A porta que você esperava não abriu. Isso vai abater as tuas emoções. E tem gente que está vivendo nessa gangorra espiritual, e recebendo notícias e mais notícias, e no chão por causa disso. A porta não abriu, o namoro não deu certo, não consegui passar naquele concurso, o score não foi suficiente para eu trocar de carro, não consegui trocar de casa. E isso vai te abatendo tanto que o teu culto está comprometido. O pregador diz: levanta a mão, tu não levanta. O pastor faz uma oração, você não ora. Os adolescentes cantam, pula, tu não sente nada. Agora, se o contrário for verdade, se você sair de casa, o dinheiro está na conta, está tudo dando certo, a vida sentimental preenchida, não precisa nem pregador bom aqui, é só você vir para a igreja. Tu nem quer saber se o cantor é famoso ou não, é só você vir para cá, tu já vem adorando, glorificando. Por quê? Porque a tua alma está alimentada. Se o teu culto for limitado ao que você sente, você não se mantém de pé. Se o teu culto for mantido pelo que você está vivendo lá fora, cancela a Confradec, cancela a conferência. Por quê? Porque na vida real, quando a gente voltar para casa, tem muitos desafios nos aguardando, tem muita coisa esperando a gente. Então como é que se mantém de pé quando Deus está em silêncio? Como é que se mantém de pé diante de um diagnóstico de enfermidade? Como é que se mantém de pé diante de uma pressão do mundo para você entregar tudo e se afastar? Só sendo espiritual, só estando com as suas raízes não na tua alma, mas no espírito. E aí você entende o diálogo que Jesus teve com a samaritana em João capítulo de número 4. Quando Jesus encontra aquela mulher, ele diz: mulher, dá-me de beber. Ela olha para ele e diz: ué, como sendo tu judeu, pede água de beber para mim, que sou samaritana? Ela está falando de uma guerra política que foi originada lá atrás, no reinado de Roboão, filho de Salomão, neto de Davi, quando houve a separação das tribos e não havia mais comunicação entre judeus e samaritanos, reino norte e reino sul, por causa do misticismo da Síria que havia tomado o reino norte. Os judeus do sul se achavam uma linhagem pura e por isso desprezavam os judeus do norte. Aí agora ela diz: ué, não há relacionamento entre nós. Jesus olha para ela e diz: mulher, se tu soubesse quem te pede água, não era eu que estava aqui, mas era você que vinha atrás de mim, querendo matar a tua sede. Ela disse: ué, tu é maior do que nossos pais que construíram esse poço? Então me responde uma pergunta milenar: qual? Aonde é o lugar de adorar? Vocês dizem que é em Samaria, nós dizemos, vocês dizem que é em Jerusalém, nós dissemos que é em Samaria. Aonde eu faço o meu culto? Aonde eu vou fazer
Escute minha conferência. Jesus disse: se placa de igreja fosse boa, ela estava do lado de dentro e não do lado de fora. A hora é, e a hora é essa, que os verdadeiros adoradores, estando em Jerusalém ou Samaria, adorarão ao Pai em espírito, adorarão ao Pai em espírito, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A gente para aqui, pastor José Mário, mas ele continua: porque Deus é espírito, porque Deus é espírito. Se veio para cá, não dá para cultuar na carne, porque a carne não quer adorar. Se veio para cá, não dá para cultuar na alma, porque a tua alma está limitada aos teus resultados. Se veio para cá, tem que adorar em espírito. Por quê? Porque o espírito tira louvor da minha boca, mesmo quando tudo está indo mal, mesmo quando tudo dá errado. O crente do espiritual, ele não depende de motivação lá de fora para adorar. Tem gente aqui quebrado, tem gente aqui preocupado, tem adolescente que veio sozinho, sem o pai, sem a mãe, mas você está aqui de pé, igual a irmã ali, adorando, glorificando a Deus. Por quê? Porque não tem a ver com a tua vida lá fora, tem a ver com quem Ele é. Salmo 24:6. Essa é a geração dos que buscam o teu nome. É para essa geração que eu vim pregar. Sacode quem está do teu lado e diz: sai da alma, sai da alma, sai da alma, vem pro espírito, porque a gente vai subir o nível da adoração, a gente vai subir o nível da guerra. Sabe por que Davi está vendo Deus no trono? Sabe por que Davi sabe que ele é o rei da glória? Porque aqui embaixo está tudo bagunçado, mas ele não anda na alma. Se ele andar na alma, ele murmura, se ele andar na alma, ele se desvia. Mas quem anda no espírito, olha para os céus e diz: ele está no trono, ele está no trono, ele está no trono. Se Jó andasse na alma, quando seus filhos morreram, quando seu casamento estava comprometido, quando a sua casa estava sendo destruída, ele tinha seguido o conselho da mulher, ele tinha abandonado Deus e tinha parado. Mas como Davi não anda na alma, ele anda no espírito. Ele diz: ainda que ele me mate, todavia eu esperarei. Cadê os adoradores do Espírito? Cadê os adoradores do Espírito? Vai, baterista, deixa Deus usar. Cadê os músicos? Prega comigo. Cadê os adoradores do Espírito? Já estou sentindo Deus passeando nessa casa. Oh meu Deus do céu, se Paulo andasse na alma, na sua carta mais alegre dos Filipenses, ele tinha parado, porque ele não estava em casa, ele não estava numa casa de veraneio, ele estava no seu aprisionamento de Roma, prestes a ser morto. Mas a carta para ele deixa para a igreja é: alegrei-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrei-vos no Senhor. Meu corpo está preso, meus braços estão presos, mas a alma do adorador, ela está solta. Se Abacuque andasse na alma, quando ele olhasse para o celeiro, ele parava. Quando ele olhasse para o horizonte, ele parava. Quando ele olhasse para os currais, ele parava. Mas ele disse: ainda que a figueira não floresça, e o produto da oliveira minta, e nos campos faltem mantimento, meu culto não vai parar por causa da minha casa, meu culto não vai parar por causa da minha saúde, meu culto não vai parar por causa da minha vida sentimental. Ele é o rei da glória, todavia eu me alegrarei. Abre a boca e adore. Atrai o noivo para essa casa, atrai o noivo para essa casa, atrai o noivo para essa casa. Quer se manter de pé, tem que ser espiritual. Põe um texto para mim na tela. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Parte A. Aí a parte B diz: e os seus olhos provam, sondam os filhos dos homens. Sabe o que a gente precisa sair daqui entendendo? Que enxergar a Deus não é uma via de mão única. Da terra Davi diz: eu sei onde Deus está. E do céu Deus diz: eu sei aonde você está. O Senhor está no trono.
Mas Davi está dizendo, mas ele também sabe onde eu estou. E sabe qual é o maior desafio aqui? E a gente não gosta muitas vezes de falar sobre isso, muito por causa desse evangelho que o pastor José Mário falou aqui, de asas quebradas, que roubaram algumas palavras do altar, querendo massagear o ego das pessoas, achando que evangelho é só sobre vitória e não sobre processo. É que o que o texto diz é que ele está no trono. E sabe o que ele faz no trono? Ele prova. Essa palavra provar no hebraico é barã. E ela tem pelo menos duas origens: examinar e testar. E se eu te disser que talvez esse vento que está soprando, esse processo que você está vivendo, não seja o diabo querendo te matar, mas seja Deus te testando para te aprovar. Oh, meu Deus do céu. E se eu te falar que essas lágrimas que você está derramando, não seja o diabo querendo te sepultar, mas seja Deus dizendo até onde ele se mantém de pé, até onde ela se mantém de pé. E se Deus estiver te provando, Jó capítulo de número 7, ele diz: será que eu me tornei pesado para ti, porque me tornei alvo das tuas flechas, ó espreitador dos homens? A palavra espreitar no dicionário significa ver sem ser visto, observar sem ser observado. O que ele está dizendo é: eu não sei, Arivelto, o que está acontecendo, mas ainda que eu não veja Deus, ele está me vendo e ele está dizendo: deixa eu ver como é que você vai lidar com essa situação, deixa eu ver como é que você vai lidar com essa notícia, deixa eu ver como é que você vai lidar com esse processo, deixa eu ver como é que você vai lidar com essa situação. E se talvez o processo que você esteja vivendo seja Deus te testando, está achando que Deus perdeu o controle, está achando que Deus te soltou, talvez Deus está dizendo: até onde, mãe, tu consegue acreditar que eu não perdi o controle da tua casa, mesmo teu filho não estando aqui dentro? Eu estou te observando, os olhos do Senhor estão passando por aqui. E talvez a maior crise que você esteja passando hoje, que você não sabe nem explicar o porquê que está colhendo isso, porque não plantou, não sabe nem explicar o porquê de tantas notícias que cheguem. Talvez Deus me trouxe aqui só para dizer para alguém: eu estou esquadrinhando o teu coração para saber o que está aí dentro. Eu estou te sondando para saber o que está aí dentro. Eu não vou tributar esse processo ao diabo. Ele não é Deus somente das vitórias, ele é Deus também dos desertos. Ele não é Deus somente das portas abertas, ele também é Deus das portas fechadas. Ele não é rei da glória só quando tudo dá certo, ele é rei da glória quando tudo dá errado. E se talvez for o Senhor que estiver me esmagando, e se for o Senhor que estiver me apertando, e se for o Senhor que estiver me testando, não espere os adolescentes do Caetés murmurarem, mas nós estamos aqui para gritar, para os demônios dessa bairro ouvir: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Cadê os adoradores dessa casa? Vai, vai, abre a boca. Santo, santo, santo. Vai, Caetés, dá um culto para Deus. Quebrado, mas dá um culto. Machucado, mas dá um culto. Ferido, vai, meu batera. Deixa fluir, deixa fluir. Cadê os adolescentes que adoram? Cadê a igreja que adora? Independente do resultado, olha a gente aqui dizendo: santo, 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 santo. Alabaia, Súria, Alabaia, Súria. Olemanda que ela ia Súria, Ambaraba, Súria. Você consegue dizer igual Jó? Ainda que ele me mate,
Eu ainda espero em Ti. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu não vim pregar uma utopia. Eu vim pregar para gente de verdade, que está aqui dizendo: eu escolhi esperar em Ti. Eu escolhi confiar em Ti. Eu escolhi Te adorar em meio aos meus conflitos. Oh, eu escolhi estar contigo. A diferença do processo de Deus é que o processo de Deus não é para matar a gente, Salomão. É para promover a gente. Os olhos do Senhor provam, testam todo o eletrodoméstico que você tem dentro de casa. Celular que está na tua mão, no teu bolso, na tua bolsa. Quando você comprou, ele veio com selo de garantia. E sabe o que é o selo de garantia? Não está falando do produto, está falando do fabricante. O selo de garantia é: pode usar, porque antes de passar pela sua mão, já levei ao limite e sobreviveu aos testes, e agora tem liberação para viver para o propósito dele. Você está achando que Deus vai te levar sem você construir uma história? Conversa com os obreiros aqui atrás. Você está achando que Deus vai te levantar? Hoje eu estava na Santa Ceia, lá na sede. E aí quando eu estava chegando no estacionamento, pastor, para pegar o meu carro, os obreiros estavam tirando foto. Aí ele disse para mim, tira uma foto com a gente, pastor. Aí eu falei, então me dá o colete do estacionamento. Aí eu coloquei o colete do estacionamento, tirei a foto com eles. Aí o engraçadinho diz assim, nem sabe o que é isso. Aí eu olhei para a cara dele e disse, acha que eu caí de paraquedas aqui? Você acha que eu cheguei aqui agora? Arivelto, que me conhece desde menino, foi 7 anos entre cooperador e diácono na igreja dos meus amigos aqui, servindo no estacionamento, tirando esposa de pastor debaixo de guarda-chuva de chuva e vindo para cá. 7 anos entre cooperador e diácono, mais 4 anos entre presbítero e evangelista. São desde os meus 16 anos dentro de um seminário, sentado estudando, e nas portarias da igreja servindo como líder de adolescente, como líder de adolescente na igreja, auxiliando no departamento infantil. Você acha que Deus vai te enviar sem te testar? Você acha que Deus vai te liberar sem te testar? A pergunta que eu mais ouço no meu Instagram, pastor: onde começa o ministério? Como é que você descobriu o seu chamado? É simples. Ninguém começa pregando, ninguém começa tocando, ninguém começa regendo, ninguém começa liderando. Todo mundo começa servindo a noiva do Cordeiro. Todo mundo começa servindo a igreja. Vai limpar um banheiro, vai ajudar no departamento infantil, vai criar uns bancos do lugar, vai carregar umas caixas do evangelismo nas costas, vai limpar os ventiladores da igreja, porque Deus vai te espremer, Deus vai te apertar, Deus vai te passar pelo processo, e depois daquilo vai receber o selo de garantia dizendo: pode usar. Esse menino não chegou agora, essa menina não chegou agora, passou pela minha olaria e eu disse: está aprovado. Eu vou profetizar, Deus vai te salcar da aljava, vai te colocar na flecha, vai te lançar, porque tu é um sobrevivente. Sobrevivente. Os olhos do Senhor provam os filhos dos homens. Se o processo vem de Deus, Arivelto, se o processo vem de Deus, você precisa aprender a lutar contra Deus. Verso de número 1. Põe na tela para mim, eu vou terminar agora. Verso de número 1. Do capítulo de número 11.
Eu acho que não é esse, não. Está em Jó. Salmo 11. 1. No Senhor confio. E como dizeis, pois, a minha alma, foge para a tua montanha como pássaro. Esdras, vem cá me ajudar. Mas vem rápido, não vem na passada de jogador, não. Não, varão, rápido. Isso. 2 passadas minhas, uma tua. Olhe para cá. Fica aqui. No Senhor eu confio. Em algumas versões, pastor Márcio, está dizendo: no Senhor me refugio. Se alguém tiver essa versão, só sinaliza para mim. Aqui não está. Em algumas versões está escrito: no Senhor eu me refugio. Quando você luta com Deus, você precisa entender que para você vencer, tem uma forma de lutar com Deus. Eu não sei se vocês perceberam, eu vou explicar que talvez alguém não tenha percebido. Mas eu não cresci muito. Às vezes eu chego numa igreja, está refugio? Essa é a arca que você está? No Senhor me refugio. Às vezes eu chego em algum lugar para pregar, alguma cidade, pastor, e as pessoas me recebem na igreja, no aeroporto, e dizem assim: ué, eu pensava que você era mais alto. Eu digo, internet não, televisão engorda, a internet estica. Aí eles se surpreendem. E a alegria de um baixinho é encontrar outro menor que ele. É ou não é, varão? Fica de pé para os irmãos verem aqui, ó. Aleluia. Amém, irmão. A vida inteira, eu sou graduado em arte marcial, taekwondo, ponta preta. Também não parece, eu sei. Mas a vida inteira eu precisei lutar com adversários maiores do que eu. Mesmo peso, mesma idade, mas envergadura maior. E quando você faz uma arte marcial, você precisa entender que tem algo chamado raio de ação. O raio de ação, meu tecladista, vamos junto. É o lugar onde eu ataco, mas tenho dificuldade de ser atacado. Ele é maior do que eu. Então a envergadura dele é maior do que a minha. Então daqui ele me acerta, mas eu não acerto ele. Então quando você luta com alguém maior que você não adianta lutar distante, porque de longe você vai perder. Mas se tem alguém maior que você precisa lutar perto. Porque como os braços, as pernas são maiores, aqui eu tenho mais facilidade de golpear. E os dele não vai pegar e não vai pontuar. É por isso que Davi está dizendo: vocês estão dizendo para minha alma fugir para as montanhas como pássaro. Vocês não estão entendendo que quem está me batendo é ele. E se ele está me batendo, quanto mais eu fujo, mais eu sou pego. Quanto mais eu corro, mais ele me acerta. Se é ele que está te golpeando, não adianta entregar o cargo. Se é ele que está te golpeando, não adianta dizer que não vem mais. Se é dele que estão vindo os golpes, não adianta fugir. Porque quanto mais você corre, mais difícil fica a tua vida. Tem gente aqui que está passando por a prova mais intensa da sua vida. Não é porque Deus está testando, é porque está fugindo dele. Obreiros fugindo dele. Pessoas que já foram dessa igreja fugindo dele. E está começando a viver um tempo de luta, de privação, de dificuldade dentro de casa. Porque quanto mais longe você está dele, maior é o golpe dele em você. Então Davi está dizendo: já que é você que está me batendo, então eu vou apanhar de perto. No Senhor eu me refugio. Eu vou me abraçar. Eu vou me esconder. Eu vou ficar perto de ti. Quer bater, me bate. Quer me atacar, me ataca. Mas eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui. Oh meu Deus, alguém ali já ficou de pé, já entendeu? Você não vai ganhar essa guerra falando mal de igreja, falando mal de pastor, falando mal de trabalhador. Quer vencer essa guerra? Faz igual a juventude. Vai pra dentro. Vai pra dentro. Vai pra dentro. Tu me bate, mas eu te adoro. Tu fecha a porta, mas eu te adoro.
Deus? Cadê na galeria? Tem! No altar tem! Cadê os adoradores? Dá um salto nessa cadeira aí! Fica de pé adorando a Ele! Olá, Marrassura, chama meu cantor aí, vai lá, varão, me ajuda lá. Oh, aleluia. Você tem duas opções, quem me ouve diz amém. Ou você continua fugindo de Deus e é golpeado por Ele, ou você perde para Deus essa noite e se entrega. Ou você continua fugindo de Deus, ou você se rende para Ele e perde para Ele essa noite. Escute o que eu vou lhe dizer. Deus não fechou essa porta para te matar. Deus fechou essa porta para te atrair. Estava conversando um dia desses, pastor José Mário, com um obreiro afastado da casa do Senhor. E ele disse para mim: Eric, ora por mim, porque uma grande porta se abriu de emprego para mim em outro estado. E a área que ele trabalha, pastor Márcio, é uma área que não falta emprego. Mas quando Deus fecha a porta, eu falei para ele: até quando a tua casa, teus filhos vão perecer por causa da tua falta de posicionamento? Obreiro da casa de Deus afastado, bebendo cerveja, desviado, falando palavrão. Eu falei: mas o que vai ser preciso você perder para você entender que Deus está querendo te trazer de volta? Pedi oração porque uma porta se abriu em outro estado. Eu orei por ele, dei uma palavra pastoral a ele. Mas eu falei: primeiro você precisa se alinhar com Deus. Estava tudo certo, pastor. Feliz da vida. Foi comemorar bebendo. Deus não se deixa escarnecer. Isso era na sexta-feira. A televisão em casa queimou. Já estava tirando outra no cartão com dinheiro que nem ganhou. Na segunda-feira, Arivelto, um homem liga dizendo: cancela, foi desfeito o negócio, não vai dar para você ir. Deus está te golpeando para não te perder. E você está aqui dentro me ouvindo achando que Ele te esqueceu. Tua casa, teus sonhos vão ficar encostados até quando para você entender que Deus está te trazendo de volta? Deus quer te atrair para esse lugar. Ou você entende o agir de Deus, ou você não vai viver o que Ele tem para você. Nessa igreja de Itaboraí que eu dei o testemunho do livro, eu estava fazendo um apelo de algumas almas no altar, Eric. E o Espírito de Deus me dizia: pastor, tem mais alguém. E eu não fui um covarde naquela noite. Eu comecei a falar: onde está você que precisa tomar uma decisão? Eu saí do altar rouco, sem voz, mas eu não ia carregar aquela culpa nos meus ombros. E depois de insistir copiosamente, não veio mais nenhuma alma ao altar. Quando acabou o culto, um irmão na igreja me procurou e disse: pastor, só para testificar a tua fé, eu entrei no Uber para vir para a igreja. E o Uber que estava me trazendo, quando viu que era um culto, desligou o aplicativo e ficou sentado. Assistiu a mensagem inteira. E eu me lembro, eu dizia: vai esperar você perder mais o que para entender que Deus está te chamando? Vai esperar perder mais o que para entender que Deus está te chamando? Ele não veio, mas ele veio conversando comigo no caminho. Sou presbítero afastado da casa do Senhor. Minha esposa saiu de casa, perdi meu casamento. Meu filho não quer mais falar comigo, perdi ele para o mundo. E perdi meu trabalho, estou no Uber para não morrer de fome. E eu gritava no altar: vai esperar perder mais o que para se aliançar com Deus? Ele saiu pela porta da frente como nada houvesse acontecido. Essas pessoas, a Bíblia diz que são indesculpáveis diante de Deus. Um dia elas prestarão contas e vão desperdiçar a maior oportunidade que está tendo.
entenda. Então escute o que eu vou lhe dizer. Você não caiu no caetés de paraquedas. Você não veio aqui para prestigiar teu filho, teu amigo, teu primo, não. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu tenho algo contigo. E enquanto você foge de mim, e enquanto você não entende que sou eu que te chamo, as portas estão fechadas. Mas Deus marcou essa noite porque te ama tanto para te dizer: venha enquanto dá tempo. Se aproxima que eu vou mudar a tua vida. Se aproxima que eu vou mudar a tua história. Enquanto o louvor estiver adorando, eu queria dar 1 minuto para você tomar a maior decisão da sua vida. E se os adolescentes trouxeram alguém aqui, você tem liberdade de passear por essa igreja, porque se depender de mim, ninguém vai ficar para trás hoje. Deus te trouxe aqui para te dizer: vamos recomeçar. Afastado não evangélico, sai do teu lugar agora e caminha até esse altar, porque Jesus te chama. Vem. Afastado não evangélico, sai do teu lugar e vem para o altar. Se Jesus falou contigo, desce da galeria, pede dá licença para quem está do teu lado e vem. Estou te esperando aqui. Tu sabe que é a tua oportunidade. 1 minuto para você vir até o altar. Se Deus falou contigo, se tu precisa entregar a tua vida para Jesus, sai do teu lugar e caminha até esse altar agora. É a tua chance, é a tua oportunidade. Caminha até o altar, eu quero orar por você. Aonde está a primeira vida? Clama pela glória, a glória de Vamos. Vou te dar 1 minuto para você decidir. Vai voltar para casa do jeito que está ou vai perder para Deus essa noite? Primeira vida já está aqui. Vai voltar para casa do jeito que está ou vai perder para Deus essa noite? Perde para Deus, já tem 2 vidas aqui. Cadê a terceira? Perde para Deus essa noite. Caminha até o altar se Jesus falou contigo. Oh, glória. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu quero orar por quem está afastado e não é evangélico. Quem entende que precisa tomar uma decisão. Oh, Espírito Santo de Deus, eu estou te esperando. Caminha até esse altar agora. Oh, Espírito Santo de Deus, já tem mais 2 aqui na frente. Será que o Caeté está comigo essa noite? Se essas almas não são motivo de você adorar e glorificar a Ele, vamos, sai do meio da igreja, desce da galeria, parte para Deus essa noite. Vamos, tem gente resistindo ao Senhor nessa casa. Vamos. Eu não vou descer desse altar como um covarde. Sai dessa cadeira. Oh, Espírito de Deus. Os adolescentes orando comigo, os adolescentes em oração comigo. Espírito Santo de Deus, quebra todas as correntes agora. Já tem mais uma alma, a 5ª vida já está aqui, a 6ª vida já está aqui. Espírito Santo de Deus, passeia pelo Caetés agora. Quebra correntes nesse altar. Atrai essas almas para tua casa. O diabo perdeu essa noite.
vida, vamos! Vamos! A igreja em oração comigo. A oitava vida já está vindo. Quem pode adorar? Pra cadeias Cadê a nona? Cadeias quebrar. Cadê a nona? Cadeias quebrar. Cadê a nona? Ajoelhos que não Isso. se dobrem. Isso, vem pra altar, vem pra altar. Vem, vem. Vem pra altar, vem pra altar. Que não se renda. Tem retorno aqui, vem. Ele é irresistível. Cadê a décima? Ele é o meu amigo. Cadê a décima? Vambora! Ele é o meu amado. E Jesus e não há joelhos. Tô esperando você. Não se dá. Vambora, desce da galeria. Não há coração. Sai do meio dessa igreja. Não se renda. Caminha até o altar. Ele é irresistível. Meu Deus! Ele é o meu amigo. Tá vindo? Ele é o meu amado. Tá vindo, Arivelton, tá vindo. Décima vida já chegou. Oh, meu Deus! Cadê a 11ª? Casa por casa, sala por sala, alma por alma. 11ª já chegou. Coração por coração. Cadê a 12ª? Vambora! Vambora! Rua, casa Vambora! por casa, sala por sala, É ela. alma por alma. 12ª. 13ª. Oh, aleluia! Leão, rua por rua, casa por Cadê a 14ª? Cadê a 14ª? Coração por Os adolescentes em oração, Deus está tomando essa casa. Cadê a 14ª? 14ª! rua, casa por casa, sala. Vambora! Alma Cadê a 15ª? Caminha até o altar. 15ª! Cadê a 16ª? Oh, Espírito Santo de Deus. 16ª! Vambora! O diabo perdeu! E que a terra estremeça. Vamos, adolescentes! Diante da majestade. Vai, vai, vai! Ao leão. Meu Deus, meu Deus! Que a terra estremeça. Meu Deus! Diante da majestade. Vai, meu batera! de Jesus. Quebra tudo aí, quebra tudo aí! Isso! Bora! Descendente de Davi. Cadê os adolescentes? Homem mais notável. Enche essa casa de glória! Isso. Odeia a iniquidade. Uramacante, oremandalabarrassuri, mandarabarrassuri. Ele me calabarabaçu, ele me calamanarabaçu, ele me canarabarraçu. Fogo, 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 fogo de Deus. Amante, orebacalarabarraçúria. Está no nosso Deus. Salomão, me ajuda aí. Eu contei 15, eu acho. Vê se é isso mesmo. A gente vai fazer uma festa aqui. Meu Deus. Tá vindo mais uma aqui. Irmãos, a gente tá em guerra. 16ª já chegou. O diabo perdeu mais uma. Abraça ela, abraça ela. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Vambora. Deus, que os céus fechados se abram. Bora. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, que os céus Já tem 14, cadê a 15ª? Teu reino. Cadê a 15ª? Tô te esperando. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Escute o que eu vou lhe dizer. A palavra de Deus foi pregada. E eu não vou mais me alongar. Eu estou saindo desse altar com as minhas mãos limpas diante de Deus.
Tem 14 vidas dizendo que Ele é o Rei da Glória. 15ª vida. Cadê? Chegou ali. Oh, Espírito Santo de Deus. Se isso não mexe com a tua alma, por que a gente está aqui dentro então? São 15 vidas menos no inferno. 16ª vida. Não resista ao Espírito Santo de Deus. Aonde houver alguém aqui, Espírito Santo, resistindo ao teu nome, 16ª chegou. Teu cunhado está voltando. Oh, glória a Deus, 16ª vida. Foi curado. Oh, meu Deus do céu. Jesus está curando aqui. Oh, Espírito Santo. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Quem é esse, o Rei da Glória? Orabacandoria miando que as Enaria miando que aliasu Enebi anchoria Eleke amantu e remaia Nimiando eria suria manaia Aneleria que ondereba e suria. O Senhor está nessa casa. Oh, Espírito Santo de Deus. 15ª alma. É a última oportunidade dessa noite. Cadê você? A igreja em oração comigo. 1 minuto. E eu devolvo o microfone ao anjo dessa igreja. Quando eu sair daqui, tua alma não é mais responsabilidade minha. Caminha até o altar agora. Caminha até o altar agora. 15ª alma, vem. Eu não te conheço, mas Jesus te conhece. Caminha até o altar agora. Eu falo Jesus. Toque, Espírito Santo de Deus. Jesus, só quero falar o seu. Ele já estava aqui? Nome. Já, né? Estou esperando a 15ª, irmão. Esperando que a esperança e liberdade. Tá vindo. Eu falo Jesus. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Teu nome é poder, seu nome é cura, seu nome quebra as fortalezas, queima como fogo, luz brilhar. Quem mais está chegando? 16ª. Ah, meu Deus. Se tem a 16ª, tem a 17ª. Jesus, só quero falar. Irmão, se você entendeu o que está acontecendo aqui, a guerra espiritual. Pessoas sendo libertas, sendo curadas. Eu preciso das mulheres de oração comigo aqui. Dos homens de oração comigo aqui. Eu falo Jesus. O diabo não quer soltar essas almas, mas ele perdeu. Seu nome é cura. 17ª, vambora. Seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo. Vem para brilhar. Estenda as mãos. Nós vamos gritar por 3 vezes a poder no nome de Jesus. É a última chance para a 17ª caminhar até esse altar agora. Todas as barreiras que prendem adolescentes, jovens, irmãos nessa igreja, no meio da galeria, vai cair por terra agora. Quando eu contar 3,
você vai dizer a primeira vez a poder no nome de Jesus. Ele é a minha 17ª vida. Ele está entregando a vida para Cristo. 16ª ou 17ª, perdi as contas. Não sei. 7ª. 17ª. A gente vai gritar por 3 vezes a poder no nome de Jesus. Você crê que a 18ª, 19ª e a 20ª estão aqui dentro ainda? Quando eu contar 3, você vai gritar a primeira vez a poder no nome de Jesus. E a gente vai gritar por 3 vezes. O que te prende nessa cadeira, nesse banco, vai cair agora. Os adolescentes estão comigo aqui ainda? A igreja está comigo aqui ainda? 1, 2, 3, grita! A 18ª, a 17ª, 18ª chegou. 18ª chegou. Uramá, Churibica, Lamassura. Vamos gritar de novo pela segunda vez. 1, 2, 3. A poder no nome de Jesus. A 19ª está vindo. Vamos gritar pela 3ª vez para a 20ª. Qualquer aprontou. 1, 2, 3, grita. A poder no nome de Jesus. Cadê a 20ª? Cadê a 20ª? Um minuto. Cadê a 20ª alma dessa noite? Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo teu santo nome. Tô esperando a 20ª. Vambora, sai do teu lugar agora. Vambora, vem pro altar agora. É a última chance dessa noite. Jesus, 20ª. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo teu santo nome, Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. E quebra as fortalezas, queima como fogo, feito a luz brilhar. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. E quebra as fortalezas, queima como fogo, e feito a luz brilhar. Tô esperando a 20ª. Tô esperando a 20ª. Quando eu devolver o microfone a ao pastor da igreja, nosso pastor, tua alma não é mais responsabilidade minha. O Espírito de Deus sabe o quanto eu resisti e lutei pela tua alma aqui. Essa decisão é pessoal. Talvez você esteja dizendo: Yuri, eu preciso primeiro fazer alguma coisa. Eu preciso mudar.
Você não muda para vir para Jesus. Você vem para Jesus que Ele te muda. Caminha até voltar. Se Jesus falou contigo, caminha até voltar. Se uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro, então nós temos motivos para celebrar o Senhor. Se Ele é digno de honra, digno de glória, digno de exaltação, eu vou contar até 3, você vai dar a maior glória a Deus que você puder e o pastor vai orar. Por que, Yuri? Porque se tem festa no céu, tem que ter festa no Caetés. Os adolescentes estão comigo aqui ainda? Quando eu disser 3, você vai dar o maior glória a Deus. Você vai acordar essa comunidade. Pergunte para mim por quê. Pergunte por quê. Porque são 19 vidas a menos no inferno. E são 19 vidas a mais no céu. Meu batera, ó. Os adolescentes estão aqui ainda? Dois e meio. 1, 2, 3. Faz barulho! Aleluia, aleluia, aleluia.